Bom pessoal, houve uma pane no último vídeo, eu acabei fechando o vídeo, mas ele vai assim mesmo, enquanto eu estava organizando aqui o aparelho para medir o multímetro. Então, nós temos aqui a nossa tensãozinha de 123 volts no momento aqui na residência, né? E essa é a tensão ao qual ligamos o transformador para ele funcionar, né? Tensão de 120 volts. Agora eu vou aferir aqui só mais um momento. Bom pessoal, aqui de volta eu vou aferir agora a tensão de saída, ou o que está dando a bobina de saída, que é a bobina secundária do transformadorzinho, né? Estamos aí com 7, 8 volts, tensão alternada e mais baixa, 7, 8 volts, né? Mas como eu disse, esse transformador ele oferece 12 volts, mas por que eu tô com 7 volts? Justamente porque a ligação que está aqui nele é a ligação de 220 volts. Então, quando acontece isso de você ligar, tirar aqui, de você ligar, fazer a ligação dele tá em 220, você ligar em 110, ele vai dar a metade ou quase a metade da tensão, como tá dando aqui, né? Tá próximo à metade da tensão, 7 volts, 6 volts. Então, isso ocorre porque como vou medir mais adiante, vou fazer a aferição de continuidade resistencial ohmica do transformador. Vocês vão ver como é que isso acontece, né? Tem essa ligação, o transformador ele pode ser ligado em 110 e 220, mas você tem que respeitar essa ligação, porque se ele tiver configurado para 110 e você for ligar em 220, obviamente, né, vai estourar, vai queimar. Mas se ele tiver em 220, configurado em 220 e você ligar em 110, ele vai dar uma tensão, a metade dessa tensão, e obviamente o aparelho que você for ligar nele, que é de 12 volts, não vai funcionar, ou vai funcionar fraco, né, com a metade da força, né? Bom, gente, eu fiz aqui o teste de tensão no transformador, né? Agora eu vou fazer o teste aqui de medir aqui a resistência das bobinas do transformador primária e secundária, que no caso é um teste a frio. Então eu tenho que desligar o trafo. Trafo é uma abreviação de transformador, né? Seria um apelido, porque eu não vejo assim. Bom, para você, como eu já falei aqui, para você medir resistência, você tem que trocar a escala do multímetro, tirar de tensão alternada e colocar em escala de resistência. Eu botei aqui a mínima. Aí vamos ver, vamos medir, só dar uma ajeitadinha aqui.
Bom, pessoal, vamos medir aqui. Primeiramente, teste de continuidade, que serve para saber se o transformador, se qualquer outro componente ou aparelho, ele está funcionando ou não, está deixando passar corrente ou não. Então vamos lá, né? Então temos aqui funcionando, o transformador está deixando a corrente passar, ou seja, a bobina ela não está rompida, não é isso? A tensão aqui que o multímetro manda passa pela bobina de transformador e nos dá aí uma resistência de 70 ohms. É isso, 70 ohms, né? Muito bem, só que temos aqui, ó, na entrada aqui do transformador, não sei se dá para você ver, tem 1, 2, 3, 4 pinos aqui. Quando liguei o transformador, a tensão estava entrando por esse e esse. Tanto que os fios estão ligados aqui, ó. Só 2 fios, mas tem 4 pinos aqui. Para que serve os outros 2? Se você aí disse que é para configurar para tensão de 220, você tá certo. Só que vamos achar outra coisa aqui, ó. Vou medir aqui. Não encontro valor nenhum nesse pino aqui. Nem nesse daqui, né? Usou aí uma resistência mais alta. Não encontro valor nenhum. Agora nesse aqui eu encontro o valor de 70 ohms. Bom, como eu falei, o transformador, a entrada dele aqui, você pode configurar ela para 110 ou 220 volts. Nesse caso aqui, como o transformador na saída ele é 12 volts, mas ele está dando 7, 8 volts, ele está configurado aqui para 220, mas foi ligado em 110 volts. Agora, depois eu vou dar a explicação aqui sobre como ligar aqui, fazer para ligar ou em 110 ou em 220 volts. Se não for nesse vídeo, será em outro vídeo, pessoal. Bom, agora eu vou fazer a aferição aqui, só um momento aqui, da continuidade da resistência de saída para verificar se a bobina secundária, ela tá boa, né? Ela tá deixando passar corrente. Ela deixando passar corrente, isso quer dizer que a bobina, quando o transformador é ligado, tá havendo tensão de saída, embora eu já medi aqui e vocês viram que tá tendo tensão aqui na saída. Então só um momento para fazer esse teste, para eu arrumar aqui para fazer o teste. Bom, pessoal, já estou a posto aqui, tá uma grande dificuldade para eu fazer esses testes aqui, mas tudo bem. Então vamos lá, né? Meu procedimento. E aí tá, né? Ele tá dando uma resistência aqui baixíssima. Eu vou explicar por que dá essa resistência baixíssima aqui. Só colocar aqui de novo que soltou. Bom, 10 minutinhos de vídeo, andar rápido para esse vídeo não ficar grande demais, né?
Então, gente, como vocês veem lá, resistência baixíssima aí, como você vê, 0 ohm. Bom, a bobina, ela tá boa, porque se ela não tivesse boa, tivesse rompida, quando eu medisse aqui, não ia sair tensão nenhuma, né? Ia estar zero volt, né? Escala de corrente alternada. Eu medi aqui, me deu 0 ohms. Aí alguém pode chegar e perguntar, ué, mas 0 ohms, isso não é quando há curto-circuito? Quando você vai medir algum componente, a entrada de um aparelho, de uma fonte que dá 0 ohms, como quem está estudando aí já é sabido disso, como se fosse um curto-circuito, né? Porque está deixando a corrente passar direto. Nesse caso aqui, como eu falei, essa bobina, a bobina secundária do transformador, ela possui um enrolamento de fio mais grosso e menor que a bobina primária, que vai suportar aqui os 110 ou 220 volts. Mas a bobina secundária, que é a saída do transformador, ela suporta uma tensão mais baixa, como eu falei, 6, 12, 3 volts, né? Só que a bobina do secundário, ela tem que fornecer uma corrente mais alta do que a corrente que entra. Ou seja, na bobina primária, entrada do transformador, você vai ter tensão mais alta com a corrente baixa. Na bobina secundária do transformador, você vai ter uma tensão baixíssima, mais baixa, com corrente mais alta ou relativamente alta. Às vezes é até a mesma da corrente que entra, né? Mas por que tem isso? Justamente porque o transformador, ele foi criado para atender esse tipo de situação. Quando você baixa uma tensão, vamos supor, uma usina hidrelétrica, ela aumenta, eleva uma tensão a milhares de volts. Consequentemente, o transformador faz com que, do outro lado, ele faz com que aquela corrente fique menor, né? Caia. A corrente, à medida que a tensão é elevada, a corrente vai se tornando menor. Mas, ao longo da distribuição da energia, né? Desses 110, 220, 380 volts, terá ali correntes maiores, mais altas, por causa da carga que é ligada ali, ou seja, milhares de fábricas, milhares de residências, milhares de consumidores, máquinas, iluminação, lâmpadas, motores. Então essa carga chega a milhões de amperes, que é a medida de corrente elétrica, chega a milhões de amperes. Então, como é que milhares, centenas de transformadores, entendeu? Ou transformador que está ali suportando essa tensão, vai conseguir fazer essa demanda de corrente elétrica? Ele precisa desse artifício, dessa lei física aqui, dessa lógica, para poder baixar a corrente de um lado e permitir que haja, mesmo havendo uma tensão mais baixa, haja uma corrente mais alta que possa levar energia aos milhares de equipamentos que ali vão ser ligados, que necessitam, porque um dispositivo jamais ele vai conseguir trabalhar com uma tensão baixa e com a corrente baixa também, a não ser quando componentes que nem LEDs, componentes sensíveis, mais sensíveis, de aparelhos com portas USB, entendeu?
circuitos eletrônicos, microchips, trabalham com tensões baixíssimas e correntes mais baixas ainda, né? Microamperes, miliamperes. Porém, você tem uma TV em casa e vamos dizer que a corrente que ela necessita para funcionar, para acender a tela, para sair o som, para você ver, assistir a televisão, chegue a 2 amperes. Se não tiver essa corrente fornecida ali ao circuito do aparelho, ela não vai funcionar, mesmo tendo a tensão que é adequada a ela. Vamos dizer, o adequado são 127 volts, que tem que fornecer uma corrente ali que possa atender a demanda desses aparelhos, 2, 3, 4 amperes. Se não tiver, não funciona. Não adianta, então não adianta nada ter a tensão se não ter a corrente. De forma que também não adianta ter só a corrente se não tiver a tensão. Tipo assim, né? Essa lâmpada aqui, vocês sabem que funcionam com 110 volts. Se eu ligar ela aqui nesse transformador, ela não vai acender. Porém, ela vai permitir que se passe uma corrente elétrica. Porque ela está fechada, ela tem um filamento, um resistor, né, que fecha o circuito. Mas ela não vai acender porque a corrente aqui, eu não digo a corrente, mas a tensão, que é de 12 volts, é insuficiente, não é a tensão adequada para fazer com que essa lâmpada ilumine. Mas vai passar uma corrente por ali, pela lâmpada, entendeu? De forma que se não houver a tensão adequada, os aparelhos não funcionam. E de forma também que se uma fonte de alimentação ou se um transformador não fornece a corrente que um aparelho necessita, também não vai funcionar, ou vai funcionar com dificuldade, né? Ao inverso seria, se um transformador, uma rede elétrica fornece uma tensão mais alta, uma tensão nominal mais alta do que os aparelhos precisam funcionar, e se funcionar, esses aparelhos podem até estourar ou queimar, né? Isso porque tem que se obedecer isso aí, né? A tensão e a corrente elétrica. Então, como eu falei aqui, né? Pelo caso do transformador aqui apresentar uma resistência zero, mais baixa aqui na sua bobina de saída ou bobina secundária, isso quer dizer que daqui sairá uma corrente mais alta, que atenda a demanda do aparelho do circuito que for ligado aqui. Vamos supor uma lâmpada de carro de 12 volts, pode ser ligada aqui, ela vai acender, vai iluminar porque ela está na tensão adequada dela e porque o transformador também, aqui na sua bobina secundária, ele fornece a corrente que atende ali a necessidade da lâmpada e de outros aparelhos que forem ligados aqui nesse circuito do transformador, na saída do transformador, né? Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou botar ele no ar que já tem 2 vídeos. No próximo vídeo, eu medi aí continuidade, medi tensão de entrada do transformador e logo eu medi a tensão de saída, né? Que você viu que estava dando 7, 8 volts, que na verdade tá dando tinha que dar 12 a 13 volts aqui, mas como o transformador aqui eu devo ter feito a ligação dele aqui para 220 e ele está ligado em 110 volts. Depois vamos tirar uma dúvida, porque na verdade essa resistência que deu aqui na entrada do transformador, ela é maior, né? Ou seja, ela fica maior devido a um fenômeno que acontece aqui quando ele está ligado. É que nem o da lâmpada, como eu falei, só que são efeitos e fenômenos diferente, entendeu? Embora seja de mesma natureza elétrica, mas são
fenômenos diferentes que ocorrem nesses dispositivos que fazem a corrente, a tensão, a resistência aumentar aqui, porque se esse transformador apresentou só esses 70 ohms que eu medi aqui no multímetro, quando ele está ligado, esse valor aqui aumenta. Mas por que que acontece isso? Vou deixar essa interrogação aí. Você que está estudando aí, você que é curioso, você que quer saber, se quiser me mandar perguntas aí pelo WhatsApp, aqui também embaixo do vídeo, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou esclarecer essa dúvida aí, tá bom? Então, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você, no seu horário que você vai assistir esse vídeo. Então, esse vídeo foi falando, que é o segundo vídeo a respeito aqui de transformador, vai ter mais um, né? Aqui do CE Consertos e Reparos. Eu medi tensão de entrada, a tensão fornecida pelo transformador e medi também aqui a resistência. No outro vídeo eu vou explicar porque não dá o valor certo, ou está dando menos aqui quando a gente mede o transformador com multímetro. E aí vou fazer também o teste a quente do transformador. Como você achar... como você localiza a bobina secundária ou primária do transformador utilizando uma lâmpada, né? Tipo assim, você tá com medo, receio de ligar o transformador direto na rede, na tomada de 110 ou 220 volts, porque você não sabe se está ligando o secundário ou o primário, porque se você ligar o primário, com certeza vai explodir, né? Que é que você viu que é uma resistência baixa. Aí você não sabe qual é o primário nem o secundário. Aí vamos saber também como é que uma lâmpada incandescente nos mostra, nos localiza aqui o primário ou secundário do transformador. Então espero aí no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Seja o segundo inscrito, dê muitas e muitas visualizações no canal. Também, se você puder dar uma contribuição financeira, número da conta é 135585, agência 081-7, Banco do Brasil. Quantia a partir de R$2 ou R$3, né? R$2, R$3, R$5. Deus te dará muito mais, tá bom? Solicite também um serviço pelos telefones e WhatsApp, você que é da localidade aqui de Nova Iguaçu, região e região metropolitana do Rio, né? Então, até o próximo vídeo, pessoal. César, técnico em eletrônica, canal CE Consertos e Reparos, o canal da elétrica, da eletrônica e de serviços.